Começar falando então das formas de financiamento de longo prazo das empresas sociedades anônimas através das debêntures. As debêntures, elas são certificados de empréstimos, são títulos mobiliários com prazo de resgate estipulado e uma remuneração por período de tempo estipulado. Como que funciona a debênture? Então, quando uma empresa, sociedade anônima, emite uma debênture, é como se ela estivesse pegando um empréstimo. Vamos dizer, um Itaú, por exemplo, quando emite uma debênture, ele está pegando um empréstimo. E de quem que ele está pegando esse empréstimo? O Itaú, no caso, por exemplo. Ele está pegando dos investidores que compram esses títulos, que compram estas debêntures. Por que esses investidores compram essas debêntures? Porque eles esperam receber um retorno, né, pela posse desse título. Esse retorno é a remuneração anual do título. Vamos dizer assim, por exemplo, uma debênture dá uma remuneração de 10% ao ano. Esse é o retorno que o investidor vai ter de comprar essa debênture. Qual que é a diferença de debênture para ação? No caso da debênture, o investidor que compra essa debênture, ele não se torna acionista da empresa, ele não se torna sócio da empresa. Ele simplesmente está emprestando dinheiro para essa empresa, sociedade anônima. Essas debêntures, elas são emitidas, elas são negociadas em bolsa de valores, assim como as ações, porque sempre que uma sociedade anônima emite uma debênture, são valores muito altos, né? São valores muito grandes de debêntures que são emitidos, e é por isso também que dificilmente vocês vão conseguir enxergar algum investidor, pessoa física, investindo numa debênture, porque para você poder investir numa debênture, você precisa de um capital muito alto. E geralmente são investidores institucionais, fundos de investimento que investem em debêntures. Então, para exemplificar para vocês como que funciona na ótica das empresas sociedades anônimas, como que elas calculam o custo de capital de emitir uma debênture, vamos pegar um exemplo de uma empresa que vai fazer um investimento de 100 milhões de reais. Para financiar esses 100 milhões de reais, ela emite 100 mil debêntures, 100 mil títulos, portanto. Essas debêntures, elas vão ter uma duração de 20 anos. Então, durante 20 anos, essa empresa vai remunerar os investidores, né? E no final de 20 anos, ela vai pagar de volta o valor desse principal, desses 100 milhões de reais, para os investidores. O custo da debênture para a empresa é de 10% ao ano. E essa vai ser a remuneração do investidor. O investidor que comprar a debênture vai receber como retorno 10% do valor investido ao ano. Como as debêntures são emitidas em bolsa de valores, as empresas sociedade anônimas que emitem essas debêntures, elas têm um custo, né, de subscrição, uma taxa de subscrição na bolsa, que no Brasil, no caso, é a B3. E nesse exemplo aqui, vamos supor que essa taxa de subscrição que essa empresa vai pagar é de 1,5% do valor da emissão das debêntures, ou seja, 1,5% de 100 milhões de reais. Então, vamos colocar na ótica da empresa que emitiu a debênture, como vai funcionar o fluxo de caixa dessas debêntures durante esses 20 anos, que é a duração do título em si. No período zero, né, no período inicial, a empresa então recebe uma injeção de fluxo de caixa de 98 milhões 500 mil reais. Por que 98 milhões 500 mil reais?
ela queria investir 100 milhões, certo? Então ela emitiu debêntures no valor de 100 milhões de reais. Só que ela teve que pagar uma taxa de subscrição de 1,5%. 1,5% de 100 milhões de reais dá 1 milhão e 500 mil reais. Então 100 milhões menos 1 milhão e 500 mil, isso gera uma entrada para a empresa com a emissão dessas debêntures de 98 milhões e 500 mil reais. Isso que entrou para a empresa com a emissão das debêntures. Os investidores pagaram 100 milhões de reais pelas debêntures, isso entrou no caixa da empresa. A empresa teve que tirar desses 100 milhões de reais 1,5% como taxa de subscrição. 100 milhões de reais menos 1 milhão e 500, a empresa teve uma entrada de 98 milhões e 500 mil reais, e é isso que está exemplificado aqui no período zero, né? Uma entrada de 98 milhões e 500 mil reais. Então, como a gente passou no exemplo, essas debêntures têm um custo de 10% ao ano. Isso significa que a empresa vai pagar aos investidores 10% ao ano do valor total das debêntures. Ou seja, ela vai ter que pagar 10% de 100 milhões de reais, ela vai ter que pagar todo ano 10 milhões de reais para esses investidores que compraram as debêntures. 10% de 100 milhões. Então, todo ano, ela paga 10 milhões de reais aos investidores das debêntures. E isso está exemplificado aqui no fluxo de caixa, período 1 ao período 20, ano 1 ao ano 20. Todo ano a empresa paga 10 milhões de reais para os investidores. Por quê? Porque ela emitiu essas debêntures, a um custo de 10% ao ano. É isso que está exemplificado aqui nessa linha. No 1 ao ano 20, ela vai pagar para os investidores 10 milhões de reais, 10% de 100 milhões. E no ano 20, quando vence então esse título, quando vence essa debênture, ela tem que retornar o valor do principal, o valor que ela pegou para investir para esses investidores. Então, no ano 20, ela vai retornar para os investidores, ela vai pagar de volta os 100 milhões de reais que ela pegou lá no ano zero, lá no começo. Ela tem que pagar isso de volta para o investidor. É por isso que esse fluxo de caixa é exemplificado dessa maneira. No período zero, então, no começo, na emissão da debênture, a empresa tem uma entrada de 98 milhões e 500 mil reais, que é o valor de 100 milhões da emissão das debêntures, menos a taxa de subscrição de 1,5%. 100 milhões menos 1,5%, a empresa teve uma entrada de 98 milhões e 500 mil reais. Durante 20 anos, ela vai ter que pagar para esses investidores 10%. 10% do valor das debêntures. 10% de 100 milhões, esse 10% não é em cima dos 98 milhões e 500 de entrada. É em cima dos 100 milhões que ela emitiu de debêntures, do valor total. Então, 10% de 100 milhões significa que ela tem que pagar todo ano 10 milhões de reais aos investidores. É por isso que a gente tem esse sinal de negativo, porque ela está tirando do caixa 10 milhões todo ano para os investidores, durante os 20 anos de emissão das debêntures. Depois de 20 anos, aqui no ano 20, portanto, aqui vamos voltar, aqui no ano 20, ela tem que pagar de volta os 100 milhões. Quem comprou as debêntures investiu. Ela tem que pagar de volta aos investidores, ao final de 20 anos, esses 100 milhões de
esses 100 milhões de reais. Então, isso a gente exemplifica nessa tabela de fluxo de caixa de uma debênture. Como que a empresa decide se é melhor ela emitir debêntures, ou seja, pegar capital de terceiros para fazer um investimento, ou se é melhor ela emitir ações, né? Esses acionistas vão comprar ações, vão injetar também capital na empresa, mas esse capital vai ser capital próprio. Ela tem que calcular o custo efetivo, né? O custo de capital da emissão de debêntures. Para calcular o custo de capital da emissão de debêntures, isso só é possível calcular através de uma calculadora financeira, através de uma HP 12C. Aqui então, nós temos os passos para poder calcular o custo da emissão das debêntures em uma HP 12C. Primeiramente, nós entramos com o dado, né? Vamos digitar na HP 20 e aí apertar a tecla N, que corresponde ao prazo da debênture, 20 anos. Então, vamos teclar 20N. Depois, nós vamos entrar com o valor presente, o valor que efetivamente entrou no caixa da empresa no momento da emissão das debêntures, da venda dessas debêntures. É 98 milhões 500 mil reais. A gente digita no HP 98 milhões e 500 mil, depois tecla PV, corresponde ao valor presente. Depois a gente vai colocar na HP a amortização do custo anual dessa debênture, né, do retorno dos investidores, né, do custo para a empresa que ela tem que pagar anualmente aos investidores pela emissão da debênture. No caso, é 10 milhões de reais. Então, nós entramos na HP12C com o valor 10 milhões. Temos que colocar o sinal de negativo, porque aqui é um desencaixe, né? A empresa está tirando do fluxo de caixa. Entramos com o valor negativo, 10 milhões, e digitamos EMT, que é a amortização, o custo anual da debênture, 10% de 100 milhões. Depois nós vamos entrar na HP12C com esse valor de 100 milhões, como também esse valor é um desencaixe, né? A empresa vai tirar do fluxo de caixa depois de 20 anos esses 100 milhões, nós temos que colocar um negativo, né? Temos que considerar 100 milhões negativos na HP12C e digitar FV, que corresponde ao valor futuro. Depois, então, de entrar com todos esses dados, nós digitamos a tecla I na HP12C. E quando a gente colocar essa função na tecla I, nós iremos encontrar o custo efetivo de capital da emissão das debêntures. No caso aqui desse nosso exemplo, é de 10,1783%.